Bem-vindos à classe intitulada Investigação Aumentada, o Impacto da Inteligência Artificial. Eu sou o Ricardo Queiroz, responsável pelo Gabinete de Ensino à Distância do Centro de Inovação Pedagógica do Politécnico do Porto. Antes do aparecimento da IA generativa, todo o processo investigativo era lento, moroso e suscetível a erros. Os processos eram manuais, a sobrecarga da literatura era evidente, com o investigador a ter que ler dezenas de artigos. A descoberta era também limitada, havia uma enorme dependência em keywords e em bases de dados fragmentadas. Ao mesmo tempo, havia uma grande síntese cognitiva, com a necessidade do investigador comparar dezenas de artigos, tornando este trabalho altamente intensivo. Havia também enorme redundância científica, pelo simples facto do desconhecimento do estado de arte, que obrigava muitas vezes o investigador a repetir trabalhos. E por fim, as barreiras de entrada. Investigadores júniores eram penalizados pela curva de aprendizagem. A inteligência artificial generativa é uma área da inteligência artificial focada em criar novos conteúdos a partir de padrões aprendidos em grandes volumes de dados. Em vez de analisar ou classificar, a IA generativa é capaz de gerar texto, imagens, áudio e vídeo. Ao contrário de uma IA mais tradicional, capaz de prever, classificar e recomendar, a IA generativa cria, escreve, sintetiza e reformula. A IA generativa é baseada em modelos de linguagem, sendo os mais conhecidos o GPT, o Claude, Gemini. Na investigação científica, a IA generativa funciona como um amplificador cognitivo. Ela não substitui o pensamento crítico, mas promove a velocidade, a escala e a capacidade de síntese. São várias as vantagens da IA na investigação. Para além de acelerar o ciclo científico, permite uma descoberta guiada por perguntas, baseada em pesquisas semânticas, em detrimento de pesquisas por palavra-chave. A síntese é mais assistida e dá-se a democratização da investigação, ou seja, mais apoio ao investigador no início de carreira. Ao mesmo tempo, estas ferramentas permitem a identificação de lacunas e tendências e o investigador passa a ser mais um orquestrador, ou seja, mais focado em decisões e menos em tarefas burocráticas. Contudo, também há ameaças da IA na investigação. Para além das alucinações, há o risco de viés e homogeneização científica, onde os modelos ainda tendem a reforçar visões dominantes e reduzir a diversidade intelectual. Há também questões éticas e uma dependência enorme na inteligência artificial, não promovendo o pensamento crítico. Por fim, a avaliação científica ainda não adaptada é outro dos problemas do uso da IA na investigação. O processo investigativo assenta em 5 fases, desde a ideia e da clarificação do problema, passando pela formulação da pergunta de investigação, a pesquisa e a compreensão do estado de arte, a exploração e a descoberta da literatura e, por fim, a síntese e validação das evidências. Todas estas fases têm várias plataformas a arbitrar que podem ser usadas no processo investigativo, desde o Notebook LM, o Elicity, o Semantic Scholar, o Research Rabbit e o Consensus. São estas as plataformas que vamos agora ver, terminando com o Prism, a nova plataforma lançada pela OpenAI. A primeira fase do processo investigativo é muitas das vezes encontrar uma boa ideia, clarificá-la, e essas ideias muitas vezes surgem na leitura de artigos. Vamos usar aqui o Notebook LM, uma ferramenta considerada o canivete suíço da Google em termos de investigação, pois permite fazer várias coisas, entre elas a possibilidade de importar artigos e ter uma leitura mais rápida e assistida sobre esses mesmos artigos. Neste exemplo já criei aqui um notebook e do lado esquerdo podemos ver no painel lateral as fontes. Adicionei um artigo, o artigo que eu quero ler. É importante perceber que podemos adicionar várias fontes. Essas fontes podem vir de ficheiros, websites, da própria Drive ou texto copiado. Muitas das vezes as fontes não precisam ser ficheiros, podem ser simplesmente resultados de pesquisas através desta caixa de texto alargada.
Depois de adicionar a fonte, automaticamente é criada um resumo do artigo. Mas mais interessante é o painel lateral direito, onde existe o estúdio. O estúdio é uma área que agrega todas as funcionalidades do notebook LM. Elas vão crescendo, algumas estão em fase experimental, e para este artigo, a ideia é ler o artigo de uma forma mais assistida. Para isso, gerei anteriormente um mapa mental. Ao gerar o mapa mental, ele vai surgir na parte inferior deste painel e ao clicar nele, acedemos então à leitura do artigo de uma forma bastante pragmática e assistida. Como podem ver, este é o número do artigo, aqui são as várias secções inclusas no artigo e aqui conseguimos ter acesso aos principais tópicos de cada secção. Neste caso, estou interessado na metodologia, mais concretamente nas métricas de avaliação que foram usadas na metodologia, e vou-me interessar aqui com a parte dos erros de lógica. Ao clicar em erros de lógica, automaticamente tenho acesso na parte central a tudo o que foi dito sobre esta secção no artigo. E desta forma assistida, consigo perceber melhor o artigo e, ao dissecar o seu conteúdo, consigo promover as ideias que quero ter, ou pelo menos refiná-las de uma forma bastante pragmática. Voltando ao estúdio, conseguimos ter acesso a outros outputs, como por exemplo questionários, cartões de estudo, muito usados pelos nossos estudantes, relatórios, resumos e também os famosos podcasts, resumos de áudio e também resumos de vídeo. Depois de clarificar e refinar a ideia, vamos passar agora para a pergunta de investigação. Muitas das vezes já temos a pergunta de investigação, mas precisamos de perceber se ela poderá ou não ser melhorada. Para isso usamos o Elicit. Neste caso, já coloquei aqui uma pergunta de investigação, mas o Elicit diz que ela pode ser melhorada. Define aqui ou enumera vários aspectos onde ela pode ser melhorada e ao passar o rato por cima desses tópicos, conseguimos ter sugestões do Elicit para a pergunta de investigação. Temos aqui uma nova pergunta de investigação já refinada e reparem que o Elicit dá-nos o feedback a dizer que a pergunta de investigação está melhor, está boa. Depois, basta-nos clicar neste botão para ter acesso a um relatório. Esse relatório vai enumerar uma pesquisa na literatura e uma revisão sistemática da literatura associada a esta pergunta de investigação, uma revisão básica, mas que pode servir de ponto de partida para um estudo mais aprofundado. Eu já tenho aqui a pesquisa feita, vou clicar nela e automaticamente o Elicit vai-me apresentar o relatório gerado. Na versão gratuita, temos acesso à revisão sistemática de literatura, mas limitado a um conjunto de artigos. Ao mesmo tempo, podemos ver o relatório que é gerado. Este relatório é gerado baseado num processo que vou passar agora a explicar e que pode ser acedido na parte superior do Elicit. No topo, podemos selecionar e conseguimos perceber aqui, perante aquela pergunta de investigação, qual foi o processo que o Elicit seguiu para se chegar a este Research Report. Primeiro, as fontes dos artigos que foram pesquisados. Neste caso, as limitações da versão gratuita é 50 artigos. Depois, ao Abstract Screening. Neste caso, é a triagem dos resumos para tentar ver quais são os artigos mais adequados associados à pergunta de investigação. Depois dos artigos recomendados baseados na triagem anterior. A extração dos principais conceitos, e isto é importante para a revisão sistemática da literatura, neste caso, técnicas de machine learning, definição de risco, funcionalidades de predição, contexto educacional, etc. Depois, os resultados associados com essa extração de dados. E, por fim, o relatório de investigação. Este relatório tem acesso a todos os artigos, aqueles que foram selecionados, e ao passar o rato por cima podemos ter acesso ao próprio artigo e à fonte de informação associada.
Depois de refinar a pergunta de investigação, vamos agora ver como é que podemos ir à procura de artigos relevantes associados a essa mesma pergunta de investigação. Uma das ferramentas mais usadas é o Semantic Scholar. Através de palavras-chave podemos ir à procura de artigos. Os artigos que são apresentados podem ser filtrados por área de estudo, por anos, se tem ou não incluso o PDF completo, por autor e até por revistas ou conferências. Pode ser ordenado por relevância, por número de citações ou por artigos mais influentes. Podemos clicar num artigo e, ao clicar no artigo, temos acesso ao artigo. Podemos criar alertas. Estes alertas vão permitir receber por e-mail sempre que este artigo tenha uma nova citação. Podemos ter necessidade também de citar este artigo. Para isso, o Semantic Scholar apresenta como é que nós podemos citar este paper em vários formatos, BibTeX, Paralatec, APA e por aí fora. Podemos também gravar para a nossa área de trabalho o artigo. Outro aspecto importante relacionado com o Semantic Scholar é a possibilidade de ter acesso ao Semantic Reader. Esta é uma abordagem inovadora que me permite ver um artigo de uma forma mais interessante, principalmente para pessoas com necessidades especiais. O Semantic Reader está em fase experimental, mas podemos, de uma forma bastante interessante, aceder a artigos que vão expor, através de uma plataforma visual, determinados tópicos dentro do próprio artigo. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, este artigo vai ser aberto na plataforma Semantic Reader e, ao ser aberto, eu vou poder ler o artigo e vou poder ser assistido de forma visual, clicando nas opções que eu quero ler no artigo. Se vocês, por exemplo, quiserem ver quais são os objetivos do artigo, ou os métodos que foram utilizados, ou mesmo os resultados, podemos ativar estas caixas de verificação. A plataforma vai então enfatizar com alteração de cor quais são os objetivos, quais são os métodos e quais são os resultados. Ao mesmo tempo, podemos passar o ponteiro do rato por cima das citações e automaticamente ter acesso ao artigo que é citado e perceber quantas referências e citações têm associadas e, na mesma, as funcionalidades anteriores explicadas. Muitas das vezes não basta ver os artigos mais relevantes. É necessário, para os artigos mais relevantes, ver quais são as suas referências e analisar cada uma dessas referências e, por sua vez, ver as referências desses mesmos artigos, o que torna este processo muito exaustivo e com necessidade de sermos bastante metódicos. O Research Rabbit ajuda nesse processo. Por exemplo, quando entramos no Research Rabbit, podemos pesquisar por artigo, por keywords, mas também podemos pesquisar por autor. Neste caso, pesquisar pelo meu nome, vou ter acesso a um conjunto de artigos dos quais eu contribuí e, ao clicar no artigo, vou ter acesso do lado direito a informação sobre o artigo, o abstract, a possibilidade de gravar a coleção e a parte importante aqui é termos acesso a esta caixa no canto inferior direito que me permite ver artigos relacionados, quais foram os artigos que eu referenciei e quantos me citaram. Por exemplo, para ver as referências basta carregar em referências e conseguimos ter acesso então a um mapa visual bastante interessante onde identifico quais foram as referências que foram incluídas no artigo. Para cada uma dessas referências podemos clicar e, ao clicar, temos acesso ao mesmo processo, ou seja, consigo aceder ao artigo, às referências do artigo e às suas citações. Imaginem, podemos clicar aqui nas citações deste artigo de 2018 e conseguimos agora ter um acesso sobre as citações deste artigo. Este processo é bastante interessante porque nos permite fazer snowball, ou seja, poder aceder a referências das referências e por aí fora, sucessivamente, de forma a termos acesso a um conjunto grande de papers que irão sustentar uma revisão sistemática da literatura mais rica. Depois de ler muitos artigos,
é importante também perceber se estamos a ir no caminho certo. O consenso é bastante interessante, pois permite ver se estamos a seguir o caminho ideal, olhando para as tendências e olhando muitas das vezes, dentro do caminho que eu estou a seguir, para lacunas na investigação. Neste caso, ao entrar no consenso, vou fazer uma pesquisa sobre uma keyword, MCP Education Servers, que já tenho aqui no meu histórico, e automaticamente o que ele me vai fazer é dar-me uma explicação detalhada sobre a keyword que eu inseri. Para além das referências aos artigos, o Consensus dá-me também análises muito interessantes associadas a uma revisão sistemática de literatura, que segue um pouco frameworks como o Prisma para fazer a descoberta, a triagem e a elegibilidade de artigos. Estas revisões na versão gratuita são limitadas, portanto não temos poder ou influência para poder definir critérios de inclusão e exclusão, pelo que é um trabalho feito de forma automática. Para além disso, o Consensus também me dá acesso a outros diagramas interessantes, como um timeline de resultados, onde conseguimos ter acesso a artigos relacionados com as keywords que inserimos, e estes artigos estão organizados numa janela temporal e com tamanhos diferentes para artigos que tenham mais citações, como é o caso deste artigo número 7, em detrimento de artigos com caixas mais pequenas. Para além disso, temos acesso também a um conjunto de autores com influência bastante importante de acordo com a keyword que eu coloquei e as revistas associadas, neste caso o Archive, que é um repositório de artigos que não tiveram ainda validação de pares e, portanto, é uma boa fase ou um bom local para submeter artigos numa fase inicial de escrita. Para além disso, temos acesso àquilo que o Consensus é bastante conhecido como evidências e claims, que têm normalmente esta escala de valores. Evidências fortes, neste caso o MCP permite a adaptação de sistemas de tutoria inteligentes com bons resultados, portanto é um state importante e há uma evidência forte que este state é verdadeiro, e outros mais moderados, e isto permite-me também orientar o meu caminho investigativo. Por fim, outro das features mais importantes do Consensus é a possibilidade de eu identificar research gaps, ou seja, lacunas na investigação que ainda não foram afloradas pela literatura. Neste caso, conseguimos perceber perfeitamente, dentro dos keywords que nós colocamos, que existe aqui algumas lacunas na parte das vulnerabilidades de segurança, mais concretamente associadas a sistemas de tutoria adaptativa, e, portanto, desta forma e através desta tabela, conseguimos perceber que estas lacunas podem ser preenchidas por nós, e é uma boa forma de nós identificarmos essas lacunas e não estarmos a fazer aquilo que dissemos no início, que é promover a redundância científica. Por fim, temos ainda acesso a perguntas de investigação que estão associadas àquelas keywords e que me vão permitir melhorar ou refinar ainda o processo investigativo, criando aqui então um ciclo e teremos novamente que voltar ao início e refinar outra vez o nosso processo, a nossa pergunta de investigação. Portanto, o Consensus é uma ferramenta fantástica e que deve ser usada sempre numa fase em que já tenhamos algum conteúdo e que naturalmente queremos ter acesso a evidências e a lacunas na investigação, de forma a poder orientar-nos o melhor caminho no processo investigativo. Vamos agora para a apresentação da última ferramenta, que é uma ferramenta criada pela OpenAI, que foi apresentada recentemente, que se chama The Prism. Até agora vimos várias plataformas que conseguem promover várias fases do ciclo investigativo. Agora, o que vamos ver é a unificação dessas plataformas todas em apenas uma. O Prism, criado pela OpenAI, segue a escrita de artigos através de LaTeX. Portanto, para aquelas pessoas que já estão habituadas com LaTeX, a curva de aprendizagem vai ser menor. Para quem usava a plataforma Overleaf,
vai ser bastante simples integrar-se rapidamente nesta ferramenta, pois segue a mesma lógica e a mesma consistência visual. O layout é exatamente igual. A única diferença é que temos um chatbot integrado, neste caso o ChatGPT, integrado na própria plataforma, o que me vai permitir criar um artigo em segundos. Para isso, eu já iniciei aqui um projeto e coloquei um prompt pequeno a dizer para ele criar um artigo sobre o uso da gamificação como forma de envolver os estudantes no início das disciplinas de domínios complexos. Peço também para criar um bom abstract e uma introdução madura e também iniciar uma revisão sistemática de literatura. O Prisma vai atualizar o ficheiro principal, ao mesmo tempo nós podemos iterar sobre o Prisma colocando novas questões, por exemplo, melhorar as citações, adicionar referências, explorar ou amadurecer determinada secção e, ao mesmo tempo, ao carregar no botão compilar, temos acesso ao artigo. Reparem que já está com as citações e com a organização por secções de todo o artigo já bem estruturado. É necessário, estando ainda numa fase experimental, o Prisma é necessário ter alguma atenção com as formatações, como podem ver aqui, mas no fundo conseguimos ter em poucas iterações, 2, 3 prompts, um artigo completo. Obviamente que isto vai acelerar o processo investigativo, vai fazer também com que as pessoas saltem, muitas delas, para estas ferramentas, como o Prisma, que vão permitir então, de forma agregada, promover o ciclo investigativo ao investigador, de forma que ele não tenha que ir isoladamente a cada uma das plataformas anteriormente mencionadas e ter aqui um espaço central onde poderá escrever o artigo, sempre usando a inteligência artificial como um apoio e não como substituto da criação e da reflexão crítica. E são estas as plataformas que podem ajudar o investigador hoje em dia, tornando todo este ciclo de investigação mais sistemático, mais apoiado. E as ferramentas apoiadas em IA hoje em dia são fundamentais, como disse, para acelerar todo este processo. Cabe agora a cada um de nós explorá-las com mais detalhe e ver quais são aquelas que são mais adequadas às necessidades de investigação.